Salve, fiel! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fala Coringão e hoje vamos falar sobre a derrota do Corinthians para o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Venha assistir com a gente mais um pós-jogo do Fala Coringão, mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber vídeos novos quando a gente postar e também já segue a gente nas outras redes sociais, vai curtir esse conteúdo da hora que a gente está produzindo e é isso, fechou? Bom, rapaziada, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, o Corinthians foi visitar o Inter em Porto Alegre e tomou taca. Num jogo vergonhoso assim do Corinthians, desculpa, pra mim passou vergonha, foi ridículo o que eu vi ontem. E pela primeira vez, desde que o Fernando Diniz chegou ao Corinthians, eu vou colocar uma derrota na conta dele. Porque assim, é nítido que existe um Corinthians antes da substituição do André, existe um Corinthians outro após essa substituição. Tá claro. Quem viu o jogo sabe. O primeiro tempo, o Corinthians teve domínio do jogo, 70% da posse de bola. É claro que não foi muito efetivo com ela. A gente até comentava durante a cobertura em tempo real do jogo lá no Twitter que o Corinthians precisava transformar essa dominância da posse de bola ali diante do Inter, até os setores do campo, em oportunidade de gol. O Corinthians teve uma ou outra ali chance de assustar o goleiro do Internacional e só. E eu tava com a esperança de que, vamos voltar bem pro segundo tempo, o time vai corrigir, vai acertar esse último passe, vamos começar a criar as oportunidades e, consequentemente, chegar ao gol. Mas não foi isso que aconteceu. Enfim, uma substituição completamente errada que o Fernando Diniz fez no time. Eu, assim, acho que ele tentou ser mais agudo, tentou ser mais ofensivo colocando o Lingard pelo André. Só que aí ele abre meio campo, ele deixa o Corinthians exposto. Eu não entendi de verdade essa substituição do Fernando Diniz. Porque se você pega momentos antes na transmissão, quem estava aquecendo para entrar era o Alan, quando deu problema lá com o André. Aí passou-se uns minutos, o André continuou no jogo, mas depois ele pediu substituição. E aí quem o Fernando Diniz chama? O Lingard, cara. Não dá para entender isso. Tem que ter uma coerência. Pô, ele não vai colocar não quer colocar o Alan? Beleza, coloca o Matheus Pereira, coloca o Charles, são jogadores ali do meio campo. Mas você vai tirar um meio campista para colocar um atacante? Cara, ele matou o time nessa substituição. Então, para mim, pela primeira vez, o Fernando Diniz tem uma derrota no Corinthians que é 100% da culpa dele. Tirou erradamente o André para colocar o Lingard, fez uma substituição completamente desconexa com o jogo, deixou o Corinthians exposto, abriu o nosso meio campo, chamou o Internacional para cima e tomou 2 gols. E a derrota veio merecidamente. Porque além de a gente não se encontrar mais no jogo, a gente foi covarde durante os 90 minutos inteiros. Porque quando foi melhor, não conseguiu atacar e pressionar e sufocar o Internacional. E quando estava perdendo, o time perdeu totalmente o controle emocional. Caiu na pilha do Internacional, caiu na pilha errada do árbitro também, que foi um desastre ontem. Então o Corinthians se descontrolou e perdeu um jogo para ele mesmo. Gente, o time do Internacional, ele é horrível. Desculpa aí a torcida internacional e tudo mais, mas o time do Internacional é horrível. E o Corinthians conseguiu perder para esse time, sendo que tinha totais condições de ganhar a partida ontem. Se complicou sozinho. Agora vai ter que fazer o jogo da vida na arena para poder tentar reverter essa lambança e classificar para as quartas de final. Só que aí a gente não tem peças importantes pra gente. Yuri machucado, Zaccaria machucado, Memphis, a gente não sabe o que vai acontecer. Até o momento da gravação desse vídeo, ele tá vindo para o Brasil. Tem tudo para assinar com o Corinthians entre hoje e amanhã. Segunda-feira e terça-feira, respectivamente. E cara, posso falar uma coisa? Assinou, amigo. Bota a camisa e vai pro jogo quinta-feira. Dane-se. O staff dele tá falando que ele tá 100% apto. Então, vamos mostrar essa aptidão e vamos jogar bola. O Corinthians precisa de um jogador desse nível nessa partida. Entendeu? E aí toca lá a torcida, fazer festa, fazer foguetório, fazer corredor lá para recepcionar os caras. Vamos fazer o nosso papel, vamos cantar do minuto 0 ao minuto 90, mas os caras também têm que fazer o papel dentro de campo. Vocês têm que se doar por nós lá dentro. A gente não ganha jogo sozinho. Assim como vocês precisam da gente, a gente precisa de vocês. Tá certo? Bom, eu nem vou falar aqui sobre arbitragem. Foi vergonhoso esse quarteto de arbitragem ter comandado a partida do Corinthians. Mas aqui, eu queria deixar uma reclamação. Quando o Corinthians vai parar de ser trouxa
parar de ser humilhado nos bastidores, ter mais atitude de pulso firme na diretoria, encarar a CBF lá no Rio de Janeiro, para começar a proteger o clube. Porque assim, mais uma vez erraram contra o Corinthians. Erraram na quinta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense, erraram ontem no jogo contra o Internacional. E quando o árbitro ele erra contra o Corinthians, nada acontece. Passa um mês, 2 meses, ele tá lá, pitando o jogo do Corinthians de novo, fazendo as mesmas lambanças de sempre. E aí eu vou além. Quando o Palmeiras, um árbitro erra contra eles, tem textão na rede social, tem pronunciamento de presidente, mas tem o que? Atitude nos bastidores. Um árbitro que apita errado contra o Palmeiras, ele nunca mais vai apitar um jogo dos caras na vida. A gente sabe disso. Flamengo, mesma coisa. Então a diretoria do Corinthians tem que começar a acordar e agir nos bastidores para parar de ser humilhado do jeito que está sendo dentro de campo pela essa arbitragem vergonhosa que tem o futebol brasileiro. É parar de colocar postzinho, nossa, mais um lance contra o Corinthians que não foi dado. Meter um textão, amigo, na rede social e ir lá na CBF. Marcelo Paz, Omar Stabile, Armando Mendonça. Você não é vice-presidente, Armando? Você não protege o Corinthians como você fala que você protege? Vai lá, cara. Vai lá defender o Corinthians. Júlio César aí, que é gerente de futebol. A gente tem que ver mais pulso firme. Menos boca a boca e mais atitude nos bastidores. O Corinthians tem que voltar a ter a força que tinha antes. E parar de ser humilhado como é humilhado dentro de campo por essa arbitragem vergonhosa. Tem que ter atitude. Chama o presidente da CBF para conversar. Seu Samir, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Esse árbitro não apita mais. Ah, não é com ele? Chama o Sandro Meirahit, que é o presidente da comissão de arbitragem. Fulano tal não apita mais jogo do Corinthians. Ah, mas por quê? Porque tem erro aqui, 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 aqui. É só pegar e mostrar os dados, irmão. Só mostrar as partidas. Tem árbitro que erra mais de uma vez contra o Corinthians e tá lá apitando o jogo nosso de novo. E já saiu a escala de arbitragem pro jogo de quinta-feira, a partida de volta. E é um árbitro que, curiosamente, tem erros contra o Corinthians. A gente tem que parar de ser covarde nos bastidores, começar a agir como um clube do nosso tamanho. Bom, é isso. Agora vamos torcer, vamos apoiar até o fim e rezar pra gente virar esse jogo. A gente sabe que na Neoquímica Arena tem a força da torcida. A gente já virou tantas e tantas partidas com times até piores, né, em mata-mata. Então eu confio que a gente pode buscar um resultado positivo. Vamos apoiar. É isso. Fechou? Faça sua parte, colhe na arena. Eu também vou estar por lá na quinta-feira. É nóis. Fechou? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Siga o Fala Coringão nas outras redes sociais. Tamo junto e vai Corinthians!